Hoje é um dia especial para nós, como igreja, dia de Páscoa, data fundamental para a nossa fé, e nós vamos ler esse texto e meditar sobre esse tema tão importante para nós. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olha para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto se colocou em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos pela tua palavra lida e que teremos o privilégio de meditar. Ela é viva, eficaz e tem poder de mudar a nossa história, de mudar o nosso coração, e pedimos que sejamos terra boa, para que essa semente produza fruto, Deus, no tempo certo, da maneira certa, e mude a nossa vida, mude a nossa história. Nos ajude nessa noite, Deus, a sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Um dos grandes riscos para a nossa fé e para a nossa vida é quando nós perdemos o sentido daquilo que nós fazemos. Quando nós perdemos o sentido. Sentido é o que guia a nossa vida, é o que guia a nossa existência, é o porquê das coisas que a gente faz. E se a gente perde isso, aos poucos a nossa vida ela vai se esvaziando. E o que fica são as nossas atitudes, as nossas ações, fica algumas ideias, mas sem a essência dessas atitudes, dessas ideias e dessas posturas. Quando o sentido daquilo que a gente faz vai se perdendo, a vida vai perdendo o sabor, a vida perde o encanto. E a fé, ela deixa de ser dinâmica e ela passa a ser uma fé estática, ou seja, morta. E esse é o grande perigo da igreja. É o que nós poderíamos chamar de tradicionalismo. Quando o que nós aprendemos, o que nós fazemos, o que nós cantamos, o que nós encenamos, não se verifica na nossa vida. Nós fazemos não porque isso é real na nossa vida, não porque se verifica no nosso dia a dia, nós fazemos e repetimos anos e anos, porque o meu pai fazia, que aprendeu com a minha avó que fazia, que aprendeu com a minha bisavó que fazia, mas eu nunca entendi ao certo porquê. Só me disseram que eu tinha que fazer. E quando nós vamos olhar para o texto bíblico, para a história bíblica, para a história da fé, por mais que seja uma história rica em significados, ou seja, rica em ritos, em encenações, em festas, em imagens, em metáforas, em atitudes, tudo isso está em consequência de ações reais, de eventos reais, que se verificam na vida constantemente. Ou seja, aconteceu, acontece e continua acontecendo. Por isso o povo celebra, por isso o povo canta, por isso o povo encena, por isso o povo proclama, porque são situações que se verificam na vida. E nós hoje estamos na Páscoa, uma festa milenar que antecede até mesmo a vinda de Jesus,
Jesus ele dá uma ressignificação no que diz respeito à Páscoa, porque ela já é uma festa consolidada, mas é uma festa, e isso é importante para nós, uma festa que celebra um feito na vida de Israel, quando Deus tira o povo do Egito. Então é uma festa de celebração de algo que aconteceu, algo real, algo pontual na história do povo, mas que isso dá esperança ao povo de confiar que esse mesmo Deus que tirou o povo do Egito continua tirando o povo dos outros cativeiros que se apresentam ao longo da vida. Por isso é uma festa, uma celebração importante. Ela nasce da história e ela alimenta a expectativa de que Deus continua libertando, continua fazendo. Não é apenas uma festa que ficou lá no passado e nós celebramos porque é uma data especial, está no calendário, o pastor falou que tem que celebrar, então a gente de vez em quando faz uma festinha e ponto. Mas qual é o grande problema? É quando nós celebramos, quando nós cantamos, quando nós encenamos, quando nós proclamamos algo que não mais se verifica na vida, algo que ficou no passado. Então, quando a gente fala de Páscoa, nós não estamos falando necessariamente de um culto, de um feriado, de uma data num calendário. Nós estamos falando de um feito na história que ele acontece todos os dias através da fé. Se não acontece, é porque nós perdemos o sentido dessa festa. Então, celebrar a Páscoa, celebrar um culto, cantar a respeito da Páscoa, falar a respeito da ressurreição, proclamar, encenar, ou seja, parar o nosso tempo e proclamar, se isto não se verifica no nosso dia a dia, é sinal de que nós perdemos o sentido. Essa é a grande diferença de uma tradição para o que nós poderíamos chamar de um tradicionalismo. Tradição é quando nós celebramos uma fé viva, que se verifica ao longo da história. O tradicionalismo nós poderíamos dizer que é quando nós celebramos hoje uma fé morta, a fé dos antigos que um dia era viva, e nós repetimos ela sem hoje, agora, experimentar o que ela traz significado. O que eu estou dizendo é que se nós paramos, se nós nos reunimos e celebramos a Páscoa, sem que no nosso dia a dia ela aconteça, é porque nós perdemos o sentido da nossa fé. Por isso Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque Cristo ressuscitado não é apenas um evento, não é apenas um fato, é uma realidade. E isso faz diferença para nós. E nós estamos diante de um texto que nós lemos, que nos ajuda a entender isso melhor. Pedro e João estão no livro de Atos, no capítulo 3, após a subida de Jesus, a assunção de Jesus aos céus, após o derramamento do Espírito, eles estão indo até o templo, por volta da hora 9, aproximadamente 3 horas da tarde. E o que chama a nossa atenção é que na porta do templo tem uma pessoa com deficiência física. Talvez a sua Bíblia traz uma outra versão, mas uma versão muito pontual é um coxo. Alguém que tem problema na perna, no tornozelo, alguém que tem dificuldade de andar. E essa deficiência ela é muito pontual, ela é muito importante para a gente entender o texto. Há na porta do templo, colocado diariamente, uma pessoa com deficiência, e não é uma deficiência qualquer, é alguém com dificuldade de se locomover, de andar, um coxo, alguém com dificuldade nas pernas. E esse é um texto importante porque a palavra Páscoa, nós falamos hoje pela manhã que Páscoa significa saltar, saltar. Quando o povo hebreu marca as portas com o sangue do cordeiro, lá no livro do Êxodo, a morte, ao ver a marca sobre as portas, a morte salta as casas dos hebreus e a vida permanece. E em contrapartida a isso, o povo salta do Egito e vai caminhar em direção à liberdade. O povo sai de uma condição paralítica, apática, parada, estática, e começa uma caminhada. O povo que está estacionado começa a andar. Então, ao mesmo tempo que a palavra Páscoa significa saltar,
o mesmo verbo, a mesma palavra na Bíblia Sagrada, pode parecer contraditório, também é utilizado, é traduzido como cochear, mancar. Olha que coisa interessante. A mesma palavra em diversos textos bíblicos vai ser usado tanto para saltar quanto para mancar ou cochear. A mesma palavra. Dependendo do contexto, ela ganha conotações diferentes. Então, quando, por exemplo, nós lemos a experiência de Elias no Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 19, quando Elias está num momento muito pontual da vida de Israel, e ele tem aquele enfrentamento com os profetas de Baal, dentro do reinado de Acabe e Jezabel, quando ele está no Monte Carmelo para essa típica batalha de profetas, a fala, a exortação de Elias para o povo de Israel, ela é muito pontual. Ele olha para aquele povo que está na idolatria e ele ele faz a seguinte pergunta para esse povo: até quando cocheareis entre Deus e Baal? Até quando vocês mancarão entre Deus e Baal? Até quando vocês estarão pendendo de um lado para o outro? E ele usa essa palavra, cochear, esse mesmo verbo da Páscoa. Até quando vocês vão ficar mancando, indecisos? Esse símbolo de prisão, de incredulidade. E aí eu quero ler com vocês Isaías capítulo 35. Se você puder, eu convido você a abrir. Marque aí Atos capítulo 3. Mas Isaías capítulo 35, quando o profeta está profetizando sobre o tempo messiânico, sobre a chegada do Messias, sobre a inauguração desse novo tempo, Isaías 35, a partir do versículo 3, o profeta vai descrever as características desse novo tempo. Isaías 35, versículo 3: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. E preste atenção nesse texto: então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Versículo 6: então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Ali haverá grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Preste atenção especialmente no versículo 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e o versículo 6, os coxos saltarão como cervo. Aqui Isaías está usando essa conotação desse verbo, desse significado da Páscoa, ou seja, aconteceu com o povo no Egito, o povo que estava paralisado, estava aprisionado, estava apático, é colocado em movimento em direção àquilo que Deus tem para eles. Elias profetiza contra o povo, dizendo: até quando vocês vão ficar nessa condição de mancos, coxos, paralíticos, oscilando entre Deus e Baal? E agora o profeta Isaías claramente vai fundir esses dois significados e dizer que quando o Messias vier, quando o tempo do Messias chegar, quando o reino de Deus chegar, os coxos saltarão. Olha que coisa maravilhosa. Ele descreve: os olhos se abrirão, os surdos ouvirão, e pontualmente os coxos, os que têm dificuldade de andar, os que têm dificuldade de caminhar com Ele, de seguir em direção ao projeto que Deus tem, os que estão paralisados na vida, sairão caminhando em direção ao projeto que Deus tem para nós. É a profecia de Isaías: os coxos saltarão. Então aqui a gente percebe que Isaías está retomando, Elias está retomando o significado da Páscoa concretamente na vida. E quando nós lemos esse texto de Atos capítulo 3,
Pedro e João encontram na porta do templo um coxo, alguém com dificuldade de se locomover, que diariamente é colocado às portas do templo. E o que eles estão fazendo na vida desse jovem, desse homem, é levar o significado da morte e ressurreição para a vida desse homem. O que eles estão fazendo é proclamando na vida desse homem o sentido da sua mensagem. A morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus no domingo, traz para nós poder para a vida e nos deve colocar em movimento. Nós que estávamos parados, aprisionados, nós acabamos de ver aqui encenado cadeias que nos prendem, correntes que nos aprisionam, aquilo que nos impede de caminhar. Eu não estou falando necessariamente de uma dificuldade física, porque as nossas dificuldades espirituais, emocionais, por vezes são muito piores. Todas essas correntes que nos aprisionam e nos deixam parados, estacionados, e nos impedem de correr, a Páscoa vem e quebra o jugo dessas correntes sobre nós. Tira de nós, como nós vimos aqui, é tirado dos nossos ombros, das nossas costas, o fardo, o peso, as correntes que nos aprisionam são cortadas, quebradas, para que possamos andar, para que possamos caminhar, para que possamos ir em direção ao projeto de Deus. Por isso, o próprio livro de Atos, no capítulo 9, quando vai descrever a conversão de Paulo, eu não sei se você sabe disso, se você é aluno da escola dominical, você sabe, com certeza, que a gente estudou isso. No capítulo 9, quando Paulo está indo para Damasco aprisionar os cristãos, a primeira expressão, o primeiro apelido, o primeiro nome que nos define é os do caminho. Paulo, aspirando morte, vai até Damasco com cartas autoritativas para prender, colocar em cárcere, preste atenção nisso, para prender, colocar em cárcere, para parar, estacionar os do caminho. Porque a fé, o túmulo, a cruz, a ressurreição nos joga para o caminho, nos faz andar, e o andar com Ele nos faz crescer. É o andar com Jesus que nos coloca de fato nessa peregrinação e traz para nós esse crescimento. Nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo trabalhadas nisso, nós vamos crescendo. Então a morte de Jesus quebra de nós o jugo. E quando Pedro e João encontram com esse homem que está ali diariamente na porta, e é interessante perceber isso, ele está na porta de um templo. Pararam para prestar atenção nisso? Ele está na porta de um templo que celebra não a Páscoa de Jesus, porque nós estamos falando de um templo judaico, mas mesmo assim eles celebram a festa da Páscoa, que é uma festa de libertação, é uma festa do movimento, é uma festa de saída, é uma festa de caminhada. E esse homem é colocado diariamente num templo, e o que esse templo oferece para esse homem? Nada. Pararam para prestar atenção nisso? Nada. Ele está estático diariamente e nada acontece com a vida dele, porque o templo está esvaziado de sentido. Celebra-se a festa, proclama-se a palavra, canta-se a libertação, mas não se verifica no dia a dia o sentido dessa realidade. E esse é o nosso grande risco. Quando a Páscoa para nós é um feriado, não é um lembrete de que a vida está no nosso dia a dia nos levando para o caminho. A Páscoa é a mera oportunidade para eu não trabalhar e viajar, descansar, comer chocolate, dar uma fugidinha por aí, relaxar e ponto. Porque segunda-feira eu volto para a minha corrente. Segunda-feira eu volto para o meu cativeiro. É só aquela respirada, sabe, que a gente dá de vez em quando, para a gente não surtar, porque a vida às vezes é insuportável, e de vez em quando a gente precisa dar uma paradinha, porque senão a gente surta, mas não é essa a vida que Deus tem para nós, e esse é o nosso grande risco. É quando a Páscoa, o culto, as celebrações, as nossas leituras, as canções, não retratam
aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Por isso que vai passando um tempo, fazer isso é um fardo. Porque a gente fala, Jesus ressuscitou. E o que muda na minha vida? Deveria mudar tudo, mas infelizmente não muda quase nada na vida de muitas pessoas. Isso para nós é um problema, porque ele está na porta de um templo que celebra a Páscoa e ele continua na mesma posição, na mesma condição do povo antes de vivenciar a Páscoa. Para aquele templo, para aquele povo, para aquela data, é apenas uma festa e nada mais. Perdeu o sentido das coisas, o porquê daquilo que nós fazemos. Isso para nós é um problema. A gente precisa constantemente se perguntar do porquê das coisas que nós fazemos. A gente precisa fazer essa avaliação, seja na igreja, seja na fé, seja no dia a dia, nas nossas amizades, relações, no trabalho, na nossa razão de ver, porque é o sentido que nos move. É muito ruim a gente acordar de manhã e não saber por que vale a pena levantar da nossa cama. É muito ruim isso. Quando esse sentido fica meio ofuscado, o dia é insuportável. Você vai para o seu trabalho, você sabe que você precisa, porque você tem que comer. Você faz as suas tarefas porque você tem que fazer. Mas o porquê que você faz? E é Jesus que dá isso para nós. Agora pensa no nível da nossa fé. Por que você vem ao culto? Por que você se ajoelha e ora? Por que você abre a sua Bíblia? Por que celebrar a Páscoa? É esse questionamento, essa pergunta, essa reflexão que nos ajuda a manter o sentido das coisas que a gente faz. Porque quando a gente percebe que a canção que nós cantamos não se verifica na vida, a gente precisa fazer e pedir a misericórdia de Deus para que isso aconteça. Quando nós lemos um texto ou proclamamos uma passagem bíblica, se ela não se verifica na nossa vida, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus para que ela se verifique na vida. Quando nós celebramos a vida, a ressurreição, a Páscoa, a festa, a liberdade, uma vida nova, mas na segunda-feira isso não acontece, nós precisamos pedir a misericórdia para que a vida esteja na segunda-feira. Porque é real. Nós celebramos uma realidade. A Páscoa não foi simplesmente um fato, é real. Jesus está vivo. Você crê nisso? Jesus está vivo. E isso traz sentido para nós, isso muda a nossa história, isso traz concretude para a vida, isso traz força para nós. Ele está vivo e mudou a nossa história. E a gente precisa resgatar e não permitir que Páscoa seja só um rito. Sabe por quê? Pedro e João estão fora do feriado de Páscoa, fora da data de Páscoa, fora da celebração de Páscoa, mas eles encontram uma pessoa que precisa da Páscoa. Encontram um coxo, encontram alguém estacionado na vida, à margem. Encontram alguém que não está em movimento, impedido de andar, impedido de crescer, impedido de viver a liberdade. O que eles fazem? Eles não esperam chegar à Páscoa. Eles não entregam para aquele homem um folheto e falam assim, daqui um mês o pastor vai marcar uma cantata, uma caminhada de oração, e aí você vai ser 5 da manhã, esse pastor é meio maluco, mas marcou, a gente vai. Então, aguenta a mão aí, a gente te leva lá, para dizer para você. Vocês percebem que eles não estão, e talvez quando eu li esse texto você deve ter pensado assim, o que esse texto tem a ver com Páscoa? Por que o pastor está lendo esse texto na Páscoa? Porque assim como profetizou Isaías, e assim como exortou Elias, quando Pedro e João olham para aquele homem, olham para aquela realidade, eles levam para aquela vida a Páscoa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então eles pegam na mão daquele homem, o levantam.
E a descrição do depois é fantástica, porque os pés se firmam, ele fica de pé, e depois ele entra no templo fazendo o quê? Qual é a postura dele dentro do templo? Saltando. Saltando. O coxo que estava à margem entra no templo saltando. Ou seja, nós, igreja do Senhor, nós, discípulos e discípulas do Senhor, nós somos chamados para proclamar e levar a mensagem e a realidade da Páscoa para a vida das pessoas. Páscoa não é uma data, é uma realidade. É uma realidade. Nós paramos uma vez ao ano para lembrar, celebrar, agradecer, mas existe o compromisso sobre nós de proclamar ao longo do ano e ao longo da nossa história que Páscoa é uma realidade. O que é Páscoa? É quando nós saímos para a vida, quando nós saímos da apatia, quando nós começamos o movimento, quando Deus nos coloca em movimento, nos joga para o caminho, porque é no caminho que nós vamos sendo trabalhados, transformados, crescendo até chegar à vontade de Deus. Isso é Páscoa. O que Pedro e João estão fazendo é levando para a vida desse homem a Páscoa, não uma festa. Não estão convidando ele para um culto, não estão convidando ele para um musical, para um teatro, para uma canção, estão chamando ele para uma realidade, proclamando e levando para eles a Páscoa. Para isso que nós somos chamados. A Páscoa inaugura uma realidade, porque se nós perdermos o sentido disso, ou seja, se a realidade da Páscoa se desfaz e a gente fica apenas com a celebração, nós cairemos num tradicionalismo semelhante ao judaísmo. Celebraremos, cantaremos, proclamaremos e as pessoas continuarão indo e vindo aprisionadas pelo pecado, pela realidade, continuarão. Porque não é festa, não é celebração, é realidade. Só faz sentido cantar, proclamar, anunciar, celebrar quando a realidade é real, quando a realidade é concreta, quando nós vivemos e vivenciamos a realidade, quando os coxos saltam, quando as pessoas cativas, paralisadas às margens, são jogadas para o caminho. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante, para a gente encerrar. Pedro e João, como bons judeus, iam sempre ao templo. Mas é só no capítulo 3 de Atos que esse coxo que é colocado diariamente na porta do templo, só depois de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, é que esse homem, que esse paralítico, que esse coxo, deixa de ser uma paisagem e passa a ser uma pessoa. Porque nós nos acostumamos com as realidades. O nosso olho às vezes vicia. O nosso olho fica viciado. Nós olhamos, mas não enxergamos. A nossa retina, ela capta luz, a imagem se forma lá no nosso globo ocular, ela é jogada para o cérebro, ou seja, todo esse aparato físico que o seu corpo tem funciona perfeitamente, o meu nem tanto, fica meio distorcido por causa da miopia. O óculos dá uma ajuda, mas a imagem captada nessa nossa câmara escura, que é o olho, o cérebro processa, inverte, faz todo o processo físico, mas isso não muda a nossa vida. É paisagem, sabe? Você olha para o nada. Pessoas sofrendo, famílias sendo destruídas, a sua própria vida às vezes minando a força. Mas o que a gente vai fazer? Fulano é assim mesmo, pastor. Desde que eu conheço é assim. Nunca vi algo diferente. Não acho que seja possível mudar.
Pastor, as pessoas não mudam. O nosso olho fica congelado, viciado. Nós olhamos e não vemos. Não é assim? Pedro e João, com certeza, viram esse homem ali várias vezes. Se não Pedro e João, mas os outros discípulos. Passaram ali inúmeras vezes. E aí é importante para a gente pensar isso, que Atos 2 até o capítulo 5, nós temos a fundação da igreja. E a igreja é fundada pelo derramamento do Espírito Santo. E Atos 2 a 5 vai descrevendo algumas características dessa igreja fundada pelo Espírito. Mas o que eu queria destacar nesse texto é que a principal cura, a verdadeira cura desse texto, não é esse homem. Ela não acontece na vida desse homem. Tanto que o texto vai sintetizar a cura em um único versículo. Um versículo. Nós lemos 11 versículos. Em um versículo resume-se a cura. Mas se você perceber esse texto, e depois eu quero que você leia em casa com atenção, preste atenção em quantas vezes o verbo ver e olhar se repete. Preste atenção em casa. Pedro e João estão passando, o coxo olha para Pedro e João e pede esmola. Pedro e João voltam-se e fitam aquele homem e diz: olha para nós. E o homem olha para Pedro, esperando receber alguma coisa. O que está acontecendo aqui é que quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando ele é derramado, quando ele vem sobre a igreja, as escamas dos nossos olhos são tiradas. Nós somos curados da nossa cegueira e começamos a ver as necessidades das pessoas e do mundo. Porque enquanto nós não temos sobre nós o Espírito Santo, ou quando nós não estamos sensíveis à ação do Espírito Santo, nós somos sim como cascas grossas. Nós somos como que leprosos, sabe? Somos intocáveis. Nós somos insensíveis. Nós somos molhados, mas nós não somos encharcados. Como se estivéssemos vestidos com uma capa impermeável. A chuva do Espírito vem, mas nós deixamos a água embora. Nós não somos encharcados por esse Espírito e aí continuamos cegos. Quem está sendo curado aqui é a igreja. Quem precisa de cura somos nós. Aí nós vamos abrir os nossos olhos e perceber as necessidades das pessoas e ver que sobre nós, existe uma realidade de libertação e podemos conduzir as pessoas pela graça de Deus a uma realidade nova. Fora isso, nós vamos continuar pensando que está tudo bem. As realidades estáticas, consolidadas, a morte vencendo. É assim mesmo, pastor. É assim mesmo, pastor. Mas quem está sendo curado no texto é Pedro, João, a igreja. Quando os olhos se abrem, e aí aquele homem é enxergado. Nós precisamos disso. Páscoa é quando nós abrimos os nossos olhos, passamos a ver as necessidades e levamos as pessoas a uma vida nova. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus ressuscitado, Jesus morto ressuscitado, é o anúncio de uma vida nova. Caso contrário, nós vamos celebrar, e a morte continuará reinando sobre as casas, sobre as famílias, sobre nós. Que possamos abrir os nossos olhos. Que você, que eu, que nós, igreja metodista aqui, possamos pedir ao Senhor, abra os nossos olhos, que possamos viver e desejar esse Pentecostes para a nossa vida, porque é o Pentecostes que nos joga para o movimento, que nos joga para a ação, que faz com que Cristo em nós alcance a vida das pessoas, e nós sejamos esses agentes, de libertação na vida das pessoas. Quantas pessoas estão por aí precisando? Hoje nós saímos pela manhã na fé, de uma forma profética, ousada, colocando
balões e mensagens em diversas casas do nosso bairro. Quantas famílias estão padecendo, sofrendo? E a gente às vezes passa por essas casas todos os dias, vindo para cá ou indo para o trabalho, transitando, indo para a escola, e outras casas, pessoas no trânsito, no metrô, nos ônibus, no trabalho, na rua, no supermercado. Nós cruzamos com essas pessoas. E a gente acha que a missão, e eu tenho percebido isso, para nós a missão, quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa, é no máximo, quando a gente faz ainda, é convidar uma pessoa para vir ao culto. No máximo, quando a gente faz. E Pedro e João estão dizendo que a missão é para todos nós. Onde encontrarmos pessoas cativas, necessitadas, está sobre nós, é derramado sobre a igreja, não sobre o pastor, sobre a liderança, sobre a igreja, os discípulos, as discípulas, é derramado o poder do Espírito Santo para o testemunho. O testemunho. Nós somos chamados para proclamar a Páscoa, que é uma realidade, não uma festa. Realidade. Festejamos pela realidade. Vocês entendem isso? Festejamos por causa da realidade. A realidade é o nosso porquê. Nós abrimos a nossa boca, nós cantamos, celebramos, oramos, festejamos porque existe uma realidade sendo construída. Não é por outra coisa. Deus tem chamado você para isso. Quantas pessoas estão por aí? E Ele já deu para nós, Ele tem derramado sobre nós essa autoridade, que é através de um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. A autoridade é dada a você através do Espírito Santo. Então não espere chegar o próximo culto, não espere encontrar alguém que você julgue capaz. Proclame, anuncie. Pastor, eu não sei. Peça, o Espírito Santo está sobre você. Ele foi derramado sobre toda a terra. Abra o seu coração para receber essa presença, essa ação concreta do Espírito Santo, e você será um instrumento de libertação. Você será um instrumento. Não por você, mas pelo que estará em você. A força, o poder do Evangelho. Amém? Você crê nisso? Se coloque de pé e nós vamos orar.